Eu estou recebendo aqui hoje com muita satisfação o Bruno Ballarini, né, que é perito ambiental, empresário e uma pessoa que tem o carinho e o respeito, a admiração de grande parte da população de Teófilo Otoni, da nossa região, o nosso respeito, a nossa admiração também. É sempre um prazer, viu, Bruno, recebê-lo aqui e, mais uma vez, colocando o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Teófilo Otoni. Eu gostaria que você fizesse uma leitura do cenário político atual diante de tudo que aconteceu nos bastidores nesses últimos dias. Boa noite, bem-vindo à Voz dos Vales. Ô Vanilson, é um privilégio estar aqui, né? Um prazer quase que inoxidável estar aqui. É a primeira vez que eu venho nesse programa, cumprimentar a população de Teófilo Otoni que nos ouve nessa sexta-feira tão feliz, depois de uma semana bacana de trabalho. E te cumprimentar também pelo título que você recebeu, né? Mais do que merecido. Acho que isso enobrece não só a sua vida, mas a categoria que você representa, o meio de comunicação que atravessa tantos desafios. E você tem um serviço prestado muito grande, né? Fica aqui a minha gratidão também, que sempre que a gente bateu a porta, ela sempre esteve aberta para que a gente pudesse trabalhar juntos, né? E anonimamente, é até interessante falar isso. Muitas vezes o Vanilson pedia alguma coisa, a gente ajudava modestamente, mas a gente sempre preferiu ficar escondido, né? É aquela história, eu até muitas vezes disse aqui, porque a gente está falando de ajudar as pessoas que estão precisando. Quando alguém está passando por alguma necessidade que a gente tem condição, e eu recorro mesmo a pessoas que eu sei que fazem esse trabalho social e que muitas vezes não gostam nem de aparecer, como é o caso do Bruno Ballarini aqui, até porque tem, né, um ditado que diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, ou vice-versa. Eu já penso, né, que eu acho que, de fato, não precisa você sair mostrando, se vangloriando por ajudar ninguém, mas se você faz alguma coisa boa, muitas vezes também é importante que você deixe que alguém saiba que você está fazendo uma coisa boa, não para se vangloriar da coisa boa que você está fazendo, mas para que outras pessoas que têm um coração bom como o seu possam copiar o seu exemplo e também, de alguma forma, contribuir para melhorar a vida das pessoas. Verdade. E quanto à sua pergunta, né, minha postura sempre foi muito tranquila, muito transparente. Todo mundo sabe da nossa luta, que foi colocar a campanha de 2020 na rua, numa pandemia, né? Achei aquilo desproporcional, achei uma inconsequência dos políticos do Brasil, que poderiam ter dilatado ali o período de mandato, para que não tivéssemos que passar uma campanha numa pandemia. Foi muito difícil para todos nós. Então eu saí daquela campanha, fui retomar minha vida, né? Eu preciso encher as latinhas lá de casa, então nós temos que trabalhar muito. Trabalho muito, graças a Deus. 2021 foi um ano que a gente ficou parado, porque veio a perda da minha mãe, a doença de meu pai, a minha, né? Então a cabeça sai do lugar. Com a graça de Deus a gente conseguiu retomar o projeto e desde 2022 a gente reiniciou esse diálogo amplo com a sociedade, com as pessoas de bem, que é isso que a gente busca, Vanilson, né? O nosso projeto não é Bruno que é pré-candidato a prefeito, existe um projeto que está sendo discutido com a cidade, é um projeto verdadeiro. E esse projeto, a gente só vai provar que ele é verdadeiro se um dia a gente tiver a oportunidade de ocupar, né, a prefeitura na condição de prefeito. Então isso nos promove para o pleito de 2024 com muita tranquilidade, com espírito muito aberto de construção permanente. O que assusta não a população de bem, mas assusta o gambiarreiro, o chepeiro, o malandro, o esperto, aquele que quer se dar bem na vida pública, é que eu não abro a porta para nem conversar com quem eu sei que não quer o bem de Teófilo Otoni, que quer negociar alguma coisa ilegal, que quer uma secretaria, que quer um cargo, não. Se Teófilo Otoni hoje amarga situações muito tristes, com uma infraestrutura ruim, com tudo que está aí que eu não preciso nominar, que precisa ser melhorado, é reflexo de um modelo político que polarizou entre dois lados. Esses dois lados, em um determinado momento, se sentiram donos da cidade. Então eu tenho que lutar para tirar fulano, porque ciclano e esse fulano querendo ficar. Qual foi o resultado disso? O atraso de Teófilo Otoni. É o atraso de Teófilo Otoni. Eu convido as pessoas de bem para que possam ir aqui em Frei Gaspar, que vai ver lá uma praça organizadinha, bonitinha, uma ampliação de um PSF, ampliação de uma escola, certo? Convido para ir ali em Capelinha, para você ver o show que o prefeito lá está dando, com um plano diretor bacana, rodoviária nova, área industrial.
Tudo em ordem. Pois vou aqui pertinho, Ouro Verde de Ouro Minas. Verde com as casas, eu passei lá, fiz até um vídeo. Quer dizer, casas populares construídas com recurso próprio, e a gente chega ali na Taquara, vê quase 800 casas paradas, e o que a prefeitura fez desde então foi dar justificativa. Quem dá justificativa não dá resultado. A população precisa entender que 8 anos de um mandato, onde os assuntos mais importantes não foram resolvidos, não será em menos de um ano da eleição que isso vai ser resolvido. O que vai existir, no meu ponto de vista, é um discurso muito amplo na tentativa de fazer um sucessor, né, dizendo que agora vai fazer, que vai resolver e que vai fazer e tal, para mais uma vez enganar a população de Teoflotone. E de um outro lado, aqueles que estão calados, achando que que não é hora de fazer movimentação nenhuma para chegar como salvador da pátria e falar agora é minha vez e tal. Não. Eu me coloco igualzinho o sujeito que hoje não tem emprego, que está agoniado para ver se tem a comida em casa, que está correndo atrás do trabalho, que está com medo de perder o emprego que tem, que está com dificuldade para várias coisas. Vanilson, o cidadão precisa entender uma coisa. A patente mais alta de uma sociedade é a de cidadão. Não é a de presidente, não é a de prefeito, não é a de deputado. Não. Estes têm a responsabilidade de exercer o cargo a favor do povo. Mas oprimir o povo, usar o povo, principalmente as pessoas mais simples, querendo delas apenas o voto, esse pecado eu não tenho. Eu tenho vários para acertar no dia que eu morrer. Agora, esse de usar as pessoas para esse fim, não tem não. Agora, Bruno, eu não consigo entender, numa sociedade como a que a gente vive hoje, né, uma guerra política que a gente atravessa nesse país, dividir o negócio de esquerda, direita, e hoje, até para emitir uma opinião, é uma situação realmente muito difícil. Por que o cidadão não consegue colocar isso na cabeça? Por que o cidadão não consegue entender? Porque eu acho que a partir do dia que o cidadão entender que político nada mais é do que um empregado dele, as coisas melhoram. Mas enquanto a gente viver aqui idolatrando político, seja da direita, seja da esquerda, achando que eles vão salvar a nossa vida, que eles serão a redenção da nossa vida, nós não vamos ter melhoria na vida nunca. Nunca, sabe por quê? Porque o cara chega aqui, joga uma borra de asfalto na rua e acha que está fazendo um favor para a sociedade, depois de 4 anos, em alguns casos de reeleição, depois de 8 anos de mandato. Aí, é um buraco que está lá há 10 anos, quando chega na véspera da eleição, o cara vai lá e faz uma gambiarra e acha que está fazendo um favor. Ontem eu assisti uma coisa que me deixou muito triste. Triste. Foi o repasse do dinheiro da saúde para pagamento do piso da enfermagem. Por que você ficou triste, Vanilson, pelo repasse do dinheiro? Não. Porque o dinheiro tinha que ser repassado mesmo. São guerreiros, batalhadores, pessoas que estão há décadas brigando por um salário melhor. O que me deixa triste é você ver políticos daqui, da nossa cidade, que nada fizeram, não moveram uma palha para ajudar essas categorias, aí vão para as redes sociais. Fizemos um esforço sobrenatural para que o dinheiro fosse colocado nas contas, como se a prefeitura estivesse tirando dinheiro, como se o secretário estivesse tirando dinheiro para poder pagar aquilo que é um direito alcançado com duras penas e com muitos anos de sofrimento de uma classe como os enfermeiros e outros trabalhadores da saúde. E enquanto a gente vê esse cidadão enaltecendo pessoas desse tipo, que usam de oportunidades como essa para crescer perante a sociedade, como se eles fossem os autores do que não foram, e a sociedade aceitando isso, né, como uma coisa verdadeira e aplaudindo pessoas que agem dessa forma, nós não vamos mudar nunca. Esse pessoal precisa tomar vergonha na cara, não é? Porque eu acho que tem hora que existem mentiras que eles acreditam de fato que são verdadeiras, porque só pode. Né? Todo mundo sabe do esforço que foi feito por uma variedade de deputados. O próprio Bruno Farias, que hoje é deputado federal daqui, enquanto presidente do Corém, lutou muito por isso. E sequer foi citado ontem no vídeo que eles fizeram. Então dizer para essa turma da política que quer dividir, que não conte comigo. Eu estou do lado que quer unir. Agora, unir em torno de um propósito. Você sabe, a maior crítica que eu sofri em 2020 foi que eu defendi Teoflotone. Eu sou de pensamento centro-direita, né? Eu não sou extremista de direita e tudo, porque eu acho que extremo nenhum é bom. Mas não concordo com os ideais da esquerda, conheço uma vertente da esquerda que é muito séria, né? De tornar as pessoas ali ideologicamente reféns de um projeto de poder que as pessoas muitas vezes não percebem. Mas o que eu quero dizer é que chega num ponto que ficou mais fácil dividir do que pensar na solução das coisas.
Pô, Vanilson, eu trabalho, né, com planejamento urbano e tal e coisa, e acredito piamente no seguinte, de modo verdadeiro. Se hoje tivéssemos uma cidade planejada, muito dinheiro seria gasto, hoje não seria gasto, seria mais barato consertar. Vou te dar um exemplo. O buraco do prefeito lá na Godofredo do Mollendorff, que está aberto, abriu 2 vezes. Beleza, eu estive lá em 2018, fiz um laudo a pedido do Ministério Público na época e tal. Beleza, ele tampou. Ontem, salvo engano, o secretário, anteontem, sei lá, o secretário Tarcilei esteve aqui falando que agora já tem 4 milhões de reais para resolver. Beleza, aquele é um das centenas de problemas que nós temos em Teoflotone, que se fosse acudido lá atrás, não custaria 4 milhões, custaria 1. Você teria 3 milhões para poder investir em outras coisas. O que eu insisto muito é para pegar o buraco pequeno e resolver enquanto ele está pequeno, porque ele fica mais barato e aí você tem condição de investir para gerar o resultado que precisa. Porque não adianta você tratar um buraco enquanto ele está grande e ter gente que está esperando exame há 1 ano. Não existe isso de olhar para o servidor, ficou sem reajuste por 6 anos. Então, quando você fala disso, é necessário que as pessoas coloquem a mão na consciência para dizer, olha, Teoflotone é a extensão da minha casa. Se ela estiver mal, eu estou indo mal. Eu estou revisitando todos os pontos que eu visitei em 2020, 2019, 2020. Hoje eu estive lá no Bela Vista e encontrei uma passarela que foi até prometida aí que ia consertar, pior do que antes. A população teve que juntar para botar uns tapumes lá para ninguém cair dentro de um rio. Quer dizer, será que a justificativa para não ter feito aquilo foi porque não tinha 70 milhões de empréstimo? Um negócio que não custa R$1.000. Então, as prioridades estão invertidas em Teoflotone. Então, eu não entro no ataque pelo ataque. Não entro no jogo político que agora é a vez de fulano que eu tenho que tirar ciclano. Não, eu entro no ideal de defender a minha cidade, que é o que eu acredito. E tem os prepotentes que falam assim, você tem que juntar com fulano, eu tenho que juntar com fulano. É a mesma história, por que você não junta com fulano? É a mesma coisa, eu pergunto para a pessoa, você torce para que time? Eu torço para o Cruzeiro. Por que você não torce para o Atlético? Porque, enfim, não sei. Bom, eu tenho o ideal, certo? Maior, não é vaidade, não é o cargo que me seduz, não tem nada a ver isso aí. Eu falo o seguinte, se hoje tiver alguém que quer pegar o projeto nosso, que foi construído, ele não é perfeito, porque onde tem o homem, tem o erro. Agora, ele é um projeto verdadeiro. Pega o projeto e garanta. Garanta que você vai pegar o São Lucas ali e vai negociar com a turma para criar uma nova UPA. Não é para desativar aquela, não, é para criar mais uma. Garanta que você vai conseguir parar de calçar com pé de moleque para calçar só com bloquete, que é um negócio que a gente fala há 10 anos. Aliás, eu vou nas cidades da Bahia, eu estava em Nova Viçosa que passou décadas sem um investimento de nada, nem R$1. Aí fizeram uma avenida, né, colocaram um calçamento de bloquete, uma coisa linda, a iluminação toda de LED, fizeram um pier lá na cidade, no porto ali, transformaram aquele... Aí eu falo assim, gente, passa ano, sai ano, você vai em Teoflotone, qualquer coisa nova que você vê... Nada. Não vê, não tem nada. Aí quando a gente faz esse tipo de crítica aqui, né, e que é outro grande mal que a gente tem, que é o cara que é o defensor do político, ou porque tá levando alguma vantagem, ou porque é desinformado mesmo, né, o cara fica lá, né, a gente faz uma crítica aqui pela construção do bem, tentando gerar alguma coisa benéfica pela cidade, e o cara, ao invés de parar para refletir o que você tá falando e analisar, não, ele vai pra rede social te atacar, como se você tivesse tentando desmerecer alguém pelo que alguém não fez. E mais, Vanil, você pega, por exemplo, a Copasa, em Teoflotone, e desde que eu te conheço, eu vejo você falando da Copasa, pontuando os problemas da Copasa. A Copasa é um problema que, sinceramente, eu não consigo entender. É porque ninguém nunca quis resolver. Nunca. Eu tô desafiando aqui quem quiser que me prove o que foi feito de verdade para resolver o problema da Copasa em Teoflotone. Usada politicamente, ela foi. Porque nós tivemos... Eu até falei isso aqui com o secretário Tarcilei, quando ele esteve aqui, o prefeito atual de Teoflotone, né, que esteve aqui inúmeras vezes, inclusive na época em que eu era o apresentador do programa Conexão 98, ele era vereador. Inúmeras críticas que ele fez, não a Copasa só, mas a Copasa e a administração de Teoflotone, críticas à prefeitura, que não tomava providência, que tinha o poder na mão de resolver o problema e que não resolvia. Tá. Aí quando ele ganhou a eleição, disse, pronto, agora a população de Teoflotone vai estar bem servida, porque o cara que presidiu uma CPI, né, apontou os erros, apontou os problemas, fez críticas
ao prefeito falando que tinha que tomar providências e resolver o problema. Ele agora vai apresentar a solução. O que aconteceu? Nada. Por quê? Porque entrou um governo que era do mesmo partido ao qual o prefeito foi eleito, que era o do governador Fernando Pimentel. Então, enquanto eu acho que a gente vai levando as coisas para o lado da política partidária e não pelo benefício da população, nós não vamos conseguir resolver os problemas crônicos nunca. Agora não adianta nem falar nada, porque agora o governo é de oposição e nada que disser vai ter crédito mais, porque teve a oportunidade de fazer e não fez. E como é cômodo falar que o governo do estado está sucateando a Copasa. Eu sempre que critico a Copasa, eu faço uma ressalva com relação aos colaboradores, funcionários da Copasa. Que não tem nada a ver com isso, são vítimas também. São vítimas aqui na ponta e todos têm meu respeito e admiração, porque não é fácil lidar com saneamento. Mas veja bem, Vanilson, qual é a história? Porque não pode... Eu vi o Tassilei falando aqui, em que pese meu respeito à pessoa do Tassilei, todo mundo sabe que eu não discuto política no âmbito pessoal, é só no âmbito de ideias, né? Mas veja bem, qual é a ideia? A Copasa, ela não cumpre o contrato. Agora, tem uma coisa que a população precisa saber. Parte do contrato que a Copasa não cumpre é também de obrigação da prefeitura que não cumpre a parte dela. E aí eu vou te dar um exemplo. Quando a prefeitura não monitora as ocupações das áreas próximas aos rios, muitas vezes a Copasa não pode fazer a extensão da rede porque alguém construiu um muro. E aí é a obrigação da prefeitura fazer a intervenção necessária para garantir que a Copasa passe a rede. Então é necessário começar a esclarecer alguns pontos, porque fica parecendo que a Copasa é ruim, todo mundo concorda. Mas ela não é ruim sozinha. A prefeitura tem uma grande responsabilidade nisso. Então não adianta a prefeitura, em qualquer governo, vir aqui e apenas falar que a Copasa é isso, que a Copasa é aquilo. Por isso que eu estou te falando que ninguém fez o que precisa, exatamente porque a parte que cabe à prefeitura não foi feita. E que parte é essa, Bruno? Não existe uma central de monitoramento geográfica de Teoflotone. O que é isso, Vanilson? É uma central com pessoas capacitadas para dizer estão construindo uma área que não pode, vai lá e orienta. Sabe por quê? Porque na hora que a tragédia ocorre, na hora que a Copasa não faz, na hora que o caminhão não passa, na hora que a casa cai, na hora que a casa enche d'água, sobra para quem? A primeira pessoa que sobra fala assim, oh meu Deus do céu, o que aconteceu com minha vida? Mas a prefeitura foi omissa na gestão do espaço. São vidas que estão correndo risco. Não fiscaliza? Não fiscaliza. E a fiscalização não é para punir, não. É para orientar as pessoas. Para orientar. É para dizer, olha, se você vai construir aqui, sua casa corre risco de ser inundada, sua casa corre risco de cair. Aqui não tem como você ligar uma rede de esgoto, então você vai ter que viver de fossa pro resto da vida e vai estar poluindo o meio ambiente aqui, vai estar causando problema. Então, quer dizer, é um tipo de coisa que tem. Agora, eu também acho uma outra coisa, Bruno. O município diz sempre, mas a Copasa que não está cumprindo seu acordo e não tem nada que a gente possa fazer. Ora, eu vi outras cidades, Pavão foi um exemplo disso, né, quando o seu irmão era gestor lá, que conseguiu suspender a cobrança de coleta e tratamento de esgoto. Porque se a empresa tem um contrato, se eu assino um contrato aqui e você não cumpre o contrato que você assinou, esse contrato, ou você rescinde o contrato, ou você suspende o pagamento até que seja resolvido o problema. Pelo menos deveria funcionar assim. Agora aqui em Teoflotone não suspende o contrato porque diz que não tem outra empresa para colocar. Não entra com ação na justiça para falar assim, não, peraí, enquanto não melhorar o abastecimento de água, enquanto não resolver o problema do saneamento básico, da coleta e tratamento de esgoto, não vai cobrar. Mas é por isso. É porque eu tenho certeza que se a prefeitura hoje entrar, a Copasa vai falar, uai, prefeitura, mas eu estou precisando disso e disso e disso aqui de você também não fez. Então nós precisamos levar isso muito a sério. Simplesmente chegar aqui e falar que não dá para fazer nada é mentira. É mentira. Dá para fazer sim e muito em breve vocês vão ter notícia porque a gente está atuando em outros municípios aí, certo? Exatamente nessa linha. Tem uma coisa que precisa ser levada e aqui minha humilde contribuição com a mero profissional e cidadão, né? É necessário, prefeitura, você levantar os pontos onde a Copasa está lançando esgoto dentro dos rios, por exemplo. Certo? Porque isso é crime ambiental, isso dá multa. Então, na hora de fazer o acerto de conta, isso tudo entra. Então, não é simplesmente como colocou que não dá para fazer nada e que o governador está conspirando contra a Copasa. Não, é muito cômodo pensar Teoflotone desse jeito. Aliás, se tem uma coisa cômoda para uma administração que não tem projeto, é fazer justificativa mesmo. Tá bom. O governador está conspirando agora. Mas quando o governador era do partido aliado da administração, o que fez para mudar? Exatamente. Então, e aí? Esse que é o problema. O problema. Não pode privatizar, nós temos mineiros competentes, capazes de administrar a Copasa. Eu concordo, temos sim. Agora,
O que fizeram ao longo desses anos, todos os que passaram por lá, do PSDB, do PT, agora do Novo, para resolver o problema da Copasa. Né? Então, o que sobra? Aliás, sucatearam a empresa. Né? Quanto tempo você não vê um concurso decente da Copasa? Quanto tempo você não vê valorização dos profissionais que aqui sofrem com a gente? Você acha que quando eu faço uma crítica à Copasa, meu coração não dói de saber que ali tem um conterrâneo meu, um irmão meu, uma pessoa que está trabalhando lá e que muitas vezes tem que absorver essas críticas e essas reclamações porque é funcionário da empresa? A culpa não é dele. A culpa não é dele, ele não tem culpa. O cara não sai de casa na intenção de deixar o esgoto da porta da sua casa vazando. Se ele pudesse resolver, ele resolvia. O problema é que ele não tem condição mais para isso, porque sucatearam a empresa, encheram lá, há alguns anos atrás, agora, graças a Deus, desse governo acabou, de conselheiro, para ganhar salários astronômicos, para não fazer absolutamente nada. Acabaram com a empresa, arrasaram com a empresa, e tá aí, a população pagando o preço disso até hoje. A população, cidadão de bem, hoje eu estava lá visitando Laranjeiras, Bela Vista, São Cristóvão. Laranjeiras eu não gosto nem de ouvir falar. E tal. E aí a gente pega uma cidade e fala assim, o cidadão, escuta o que eu vou te falar. Todas as vezes que a prefeitura falha com você, é você que sai perdendo, não é ela, não. Sabe por quê, Vanilson? Veja bem, você tem um mandato de 48 meses. Se você leva um ano para tomar uma decisão, você perdeu 25% do seu mandato. Eu vejo aqui agora eles retomando a questão da mobilidade urbana. Sabe, com todo respeito a quem fez, tratar a mobilidade urbana sem ter um plano diretor regulamentado, certo? É ter a linha e não ter o tecido para costurar. Fica faltando um pedação. Outra coisa, estão vindo com a história agora de coisas que começaram lá no primeiro mandato, estão ressurgindo agora. Quanto tempo a população ficou sem esse serviço? Quanto tempo era para ter feito a melhoria no transporte público e não foi feito? Quanto tempo se fala em planejamento? Tem um ano, se você entrar no site da Câmara aqui, tem um ano que o Conselho das Cidades foi aprovado e a Prefeitura falou aqui que não podia fazer plano diretor porque não tinha conselho. Discordo, dava para ser discutido a qualquer tempo e mesmo assim se pudesse ser, ora, por que somente um ano depois da posse para um Conselho das Cidades para discutir algo tão importante? O que eu gostaria de convencer a população, e é essa a parte mais importante do nosso projeto, é que quando a gente faz planejamento verdadeiro, focando na dignidade humana, Vanilson, nós estamos dizendo que as obras serão preventivas, que elas serão mais baratas, obras mais baratas serão mais eficientes, porque serão menores, né? E sobrará mais dinheiro para poder investir em todas as outras áreas que são importantes numa administração. Agora, enquanto eu estiver priorizando o companheiro, priorizando o partido, priorizando o grupo, e de outro lado, grupos que também querem priorizar grupos e que usam a história de que eu estou do lado de Teoflotone, pessoas que sempre defenderam partidos e grupos, falando que estão defendendo Teoflotone agora, são hipócritas, são mentirosos, porque vão continuar defendendo seus grupos. E isso que eu estou falando desagrada. Então, quando você vê a pichação em torno do meu nome e tudo mais, eu recebo isso com muita alegria, porque tem hora que você recebe de umas pessoas, você fala, ai, que bom que fulano está falando isso de mim, porque é fulano, né? Porque, Vanilson, assusta a política de Teoflotone falar de valores, falar de planejamento, falar de economia. Assusta, sim, e eu quero continuar assustando. E mais, não sou candidato a qualquer custo, não sou. Né? Muitas vezes as pessoas acham assim, não, eu não sou. Eu posso dar minha contribuição de várias formas. Agora, vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu não cedo ao jogo da mentira. Eu não cedo ao jogo do acordo. Não cedo. Ou seja, chegou lá na frente, você viu que não tem condição... Prefiro ou que prefere, não participar. Ou que não tem condição, ou que não vai ter o apoio necessário para chegar à prefeitura. Você prefere sair do jogo do que se juntar a alguém? Não participar do que me juntar. Porque da forma como foi construído até agora, né, primeiro que com o governo municipal não tem diálogo político, respeito todos, quando eu encontro, converso, volta e meia tem uma pauta importante que não me custa sugerir um secretário alguma coisa, eu tenho a ousadia enquanto cidadão, mando a mensagem, falo, velho, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e o fato de eu ser oposição à atual administração, Vanilson, não me dá o direito de ser oposição a Teoflotone. O fato de eu ser oposição à administração, eu não posso torcer para que a vida das pessoas piore. Não, eu tenho que ser honesto comigo, com a minha família, e o bem que eu quero a minha família, eu quero a família dos outros. Então eu quero que a cidade dê certo, sim, mas que isso não seja usado para manter as pessoas mais simples, reféns do voto. Isso não. E de um outro lado é uma construção que, com todo respeito às pessoas que estão, é uma construção da qual eu não acredito. É apenas isso.
É apenas isso. E se você observar, eu não estou fazendo nada de diferente do que fiz em 2018, 2019, 2020, 2022 e agora em 2023. As pessoas precisam parar de confundir as coisas, porque muita gente fala assim, mas o Bruno Ballarini já esteve do lado do grupo do PT. Mas o Bruno Ballarini já esteve do lado do grupo do Getúlio Neiva. Gente, eu como radialista, antes de tomar uma posição de não me envolver mais em política partidária, né, de ser assessor de ninguém, eu trabalhei em campanha de Edson Soares, eu trabalhei em campanha do Dr. Sami, eu trabalhei em campanha de Getúlio Neiva, eu trabalhei em campanha da Maria José, né, do próprio PT, eu trabalhei em campanha do deputado Neilando Pimenta, trabalhei em várias campanhas. O mal do ser humano é não entender que o papel do radialista, do comunicador, do cidadão, é diferenciar uma coisa da outra. Não é o fato de você trabalhar para um governo ou para um candidato que você tem que concordar com os erros dele. Você tem que, inclusive, o bom assessor, o bom cidadão, é aquele que é aliado de um candidato que viu que ele errou, chama e diz, olha, você está errado nisso aqui, vamos tentar melhorar nisso, você está mal nisso aqui. Não é ir para lá e ficar no ouvido do cara, buzinando o tempo todo ali, levando só informações contraditórias e achando que o mundo está contra colocando todo mundo contra esse candidato ou essa pessoa que ele gosta, porque não é esse o papel. É como eu disse aqui, nós precisamos entender que o político, seja ele de qual lado for, ele nada mais é do que um empregado da população. Ele é um empregado do povo. Assim como nós somos empregados dos nossos ouvintes aqui na rádio. Eu venho para cá, mas eu tenho um patrão. O patrão que eu tenho não é o dono da rádio. Não é o diretor da rádio. O patrão que eu tenho é o meu ouvinte. Eu preciso atender e tratar bem o meu ouvinte, porque ele é que recebe ali, recepciona o trabalho que eu tenho que prestar aqui. É com ele que eu tenho que ter a base do que eu vou falar, do que eu vou reivindicar, do que eu vou pedir, do que eu vou cobrar, para poder tentar melhorar a vida das pessoas. Claro, né, legalmente você tem a sua hierarquia dentro de uma empresa, como a gente tem a hierarquia dentro da 98, mas você tem que entender que o empregado do servidor público, como o próprio nome diz, é o povo, independente de lado que seja, se é de direita ou se é de esquerda. Quando você é prefeito de todo mundo. Quando é presidente de todo mundo. Vanilson, o fato de eu ter trabalhado 2 anos no governo da Maria José e 4 anos no governo de Getúlio, exatamente por isso me credencia a refletir sobre tudo que eu vivi e daquilo que foi entregue para a sociedade. Foi muito pouco, foi muito aquém, foi muito menos do que a população merece e o que a população precisa. E para as pessoas que defendem grupos, partidos e ideologias, qualquer grupo, qualquer partido, qualquer ideologia tem que estar a serviço de Teoflotone e não o contrário. Tem que estar a serviço da nossa cidade. A bandeira que me interessa é a bandeira de Teoflotone. Sabe, o partido que me interessa são as famílias de Teoflotone. É isso que eu estou defendendo. É só isso, nada além. Não tem aqui promessa de trazer McDonald's, de NASA para Teoflotone, até porque eu defendi ZPE, defendi shopping, defendi tudo aquilo que hoje eu entendo que foi errado. Você sabe por quê? Porque nós deixamos de valorizar o produtor rural que se esfalfa no sol e na chuva para poder produzir, e a grande indústria de Teoflotone, que além do setor rural é o comerciante que está aqui lutando para manter as portas abertas e nunca teve apoio verdadeiro dessa administração. Eu até já me penitenciei várias vezes por essa questão da ZPE, né? Na época da ZPE, por exemplo, eu era assessor e trabalhava na campanha política da então prefeita Maria José Hawaisen, de quem eu tenho uma saudade enorme, porque pessoa muito distinta, uma figura pública exemplar para o nosso país, honestíssima, corretíssima, né? E que, inclusive, trouxe grandes benefícios para a Teoflotone. Agora, infelizmente, o grupo que ela estava naquela época, por isso que eu nem gosto desse negócio de grupo, é grupo disso, grupo daquilo, né? Usou a ZPE para iludir as pessoas, e uma ilusão que, infelizmente, na época, né, a gente não estava atento, eu não me atentei para isso, causou um sofrimento muito grande, porque iludiu quem estava passando por um momento de extrema dificuldade. Sim. Pais de família desempregados, que fizeram uma fila gigantesca, enorme, para preencher um tal do currículo para emprego na ZPE, como se aquilo fosse sair do dia para a noite. Promessa que não se cumpriu e que a gente vai aprendendo a filtrar, né? E é isso que traz avanço. Você tem que aprender com os erros para tentar corrigir e melhorar, né? Sem dúvida. E mais, Vanilson, eu sou que estou querendo ver Teoflotone uma cidade melhor, conheço as ferramentas, conheço gestão, mas ninguém vai em lugar nenhum sozinho, né? Muitas vezes eu escuto assim, mas qual é o político que está do seu lado?
os políticos que entenderem que o projeto nosso é verdadeiro, se sintam à vontade para juntar. Agora, a colar com aqueles que querem apenas manter seus cargos, eu troco qualquer apoio político pelo apoio do povo. Você pode ter certeza disso. Me interessa é estar do lado do povo, não é do lado de político pousando perto de mim, não. Inclusive, eu quero aproveitar o momento e dizer que nos bastidores da política tem rodado centenas de pesquisas, que a pesquisa mesmo você nunca vê ela de verdade, você só vê os resultados. Pesquisas essas que são promovidas agora para confundir, né, para dificultar a formação de chapa de vereador, para confundir alguém que gosta ali da política. Gente, a pesquisa boa, pesquisa séria, eu estou falando para a turma que anda com o celular mostrando pesquisa para os outros aí, pega essa pesquisa aí, estou falando aqui para vocês, pega a pesquisa, vai lá, registra e publica, para de mentir para o povo, certo? Vamos parar com isso aqui. Porque Teófilo Otoni está sendo seduzida mais uma vez, porque tem que votar no fulano, porque está na frente da pesquisa, porque tem que tirar ciclano, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o povo? Onde é que está o povo? Pelo amor de Deus. Onde é que está a Dona Maria esperando a colonoscopia 1 ano e 2 meses? Onde é que está a criança que não teve a creche? Onde é que está o prédio novo do Maria Amália? Onde é que estão as pontes rurais? Quais foram os concertos feitos nas áreas que foram atingidas pela chuva lá em novembro do ano passado, Vanilson? Quantas pessoas perderam a casa? Quantas pessoas não puderam voltar até para a casa que tinha? Quantas obras poderiam ter sido feitas pela prefeitura para minimizar a agonia que foi um final de ano de centenas de famílias? E mais, as pessoas precisam entender que essas que foram fragilizadas deixaram de consumir no mercado local, que prejudicou o comércio, que prejudicou quem trabalha no comércio. Isso é um sistema junto, está todo mundo junto. Eu não posso achar que alguém se dando bem, que não tem que levar os outros, e se alguém está se dando mal, não tem nada a ver comigo, é o contrário. Eu acho que o mérito da vida de vencer qualquer coisa não é vencer sozinho, é fazer com quem está perto de você que vença com você. Eu acho que o massa da vida é isso, é você saber que você não venceu, que você promoveu a vitória de centenas de pessoas. Olha, eu encerro a entrevista com essa última colocação aí, muito bonita e para a gente refletir. Aliás, em tudo na vida, a gente não consegue realizar sozinho, tem que ter alguém. Aqui, a emissora de rádio, por exemplo, para esse programa ir ao ar, eu dependo do Alan Souza, que está trabalhando aqui hoje, operando a central de áudio. Eu dependo do Estevão Lopes, o Estevinho, que está ali na central de computadores para mandar para as plataformas digitais. Eu dependo da direção da emissora, que investe nos equipamentos, né, o Frank Alves, o Luiz Rezende, para proporcionar equipamentos de primeira qualidade para que a informação possa chegar até você. Eu dependo do Turene Vieira, que está lá no transmissor, para poder organizar tudo, para não deixar o transmissor sair do ar. Então, quer dizer, é uma equipe, ninguém constrói nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, e as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam colocar na cabeça, gente, não existe salvador da pátria, ninguém faz nada sozinho, e ninguém tem que ser idolatrado porque fez o que é o seu papel e a sua responsabilidade. Você, quando está no seu trabalho, que você é contratado, você é uma enfermeira, você vai cuidar da saúde do paciente esperando ser idolatrado, ou porque você assumiu um compromisso de salvar aquela vida e de cuidar daquele paciente? Você, quando assume um compromisso de vir aqui para um programa de rádio, levar informação, trazer informação de qualidade para a população, reivindicar os direitos da população, você vai fazer isso porque você tem uma obrigação, porque você assumiu um compromisso, ou porque você quer ser idolatrado pela população? Então não tem isso, as pessoas precisam parar de idolatrar político. Político, por mais que ele fizer, nada mais é do que a sua obrigação, ele foi eleito para isso e ele recebe para isso. E para encerrar aqui, né, pelo que eu entendi, já estamos encerrando, né, eu só gostaria de voltar numa fala. A você que foi afetado pela casa, que sua casa caiu, que sua casa está impedida de você voltar, se coloque hoje, se a prefeitura tivesse levado a sério a restauração, a conclusão das casas lá do São Benedito, Vanilson. É sempre uma desculpaiada miserável. Tá ali Ouro Verde, gente. Ouro Verde fazendo 50 casas agora e mais 70, ou 70 agora e 50 depois. Já entregou 50 no ano passado. É isso, né? Entregou 50 no ano passado. Lá. Tá concluído 50 agora e pro ano que vem mais 67. É isso. Então a gente precisa ter muita seriedade. Eu só, apenas já para encerrar e te agradecer muito pela oportunidade, né, ao Alan, ao Estevão, e agradecer a cada cidadão de Teófilo Otoni que tem nos procurado, tem dado a sua contribuição no projeto, né, e dizer assim que tá tudo nas mãos de Deus. Eu me vejo como instrumento, apenas isso. Se for da vontade dele, ótimo. Se não for, tá ótimo. Agora só tem um recado que eu gostaria de dar para o meio político. Se formos para disputa, nós vamos com muita seriedade, com muito respeito, mas não aceitarei covardia e jogo sujo. Estejam preparados para um embate de alto nível. E mais, deixa aqui uma frase que não é minha, não me lembro de quem foi, de quem é. Mas a frase é a seguinte:
é impossível vencer aquele que não pensa em desistir. E eu jamais vou desistir do sonho de ver Teoflotone voltar a brilhar.